E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Poliglota Responde. Meu nome é Eric Salieri, sou fluente em sei lá quantos idiomas, português, inglês, espanhol, italiano, francês, alemão e estou estudando japonês, russo, entre outros idiomas. E hoje eu vou responder as perguntas de vocês sobre aprendizagem de idiomas no geral e eu vou tentar trazer o máximo de possível, tanto de ciência quanto da experiência da vida real, do que é prático, tá bom? Então a primeira pergunta é do King. Qual a melhor forma de usar o estudo ativo? Leitura, fala, etc. Eu devo estudar gramática? Se sim, como? Vamos por parte, tá? Qual a melhor forma de usar estudo ativo? É basicamente aquilo que eu passo para vocês, usar a inteligência artificial para extrair as frases que você usa no seu dia a dia, e aí você reescreve elas à mão, lê elas em voz alta, e isso é uma sólida prática de estudo ativo. Eu já fiz vários outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, beleza? Eu devo estudar gramática? Se sim, como? Cara, assim, não. Eu não estudo gramática, pessoal, vocês sabem, assim, a galera que me acompanha já sabe disso. Para os puristas, eu sinto muito, mas gramática não é muito comigo. E a forma de estudar gramática é, quando você for usar a inteligência artificial para extrair as frases e tudo, coloca também para ela extrair o principal padrão gramatical. E aí você gera mais exemplos a partir desse padrão gramatical. É uma forma muito eficiente de você aprender gramática em uso, ao invés de você aprender uma gramática em casos isolados. Você já aprende ela diretamente na vida real, e isso facilita a retenção também, tá bom? Fazendo apenas o shadowing já está bom para a prática de fala? Sim. Tem alguma forma de se expor, estudar muito e não ter burnout? Essa questão do burnout, cansaço, energia cognitiva e tudo, envolve muito um equilíbrio entre o estudo ativo e o estudo passivo. Então perceba o seguinte, a energia cognitiva é a energia que você tem para desprender as determinadas atividades, o estudo passivo ou o estudo ativo. Você tem que saber balancear as duas. Via de regra, sempre coloque mais estudo passivo e menos estudo ativo, porque o estudo ativo ele consome mais energia. Então, por exemplo, um 70-30 eu acho que é um bom equilíbrio aí. 70% do seu tempo é estudo passivo e 30% do tempo é estudo ativo, tá bom? Augusto perguntou, eu não sei mais o que fazer para melhorar minha pronúncia. Não posso treinar a falar todos os dias e não tenho um amigo nativo para me ajudar com isso. Então, não necessariamente um amigo, nesse sentido, é a melhor opção, porque às vezes a pessoa assim, não vai ter o tato ali, né? Qual que é o nome, gente? A pedagogia de ensinar, não é pedagogia, esqueci a palavra, mas enfim, de te ensinar ali, né? Da forma como você precisa, assim, de ter essa sensibilidade, essa empatia, de entender ali as nuances do que você está falando e tudo. Didática, lembrei a palavra. Então, nem sempre a pessoa tem essa didática, tá? Via de regra, tem um outro vídeo aqui no canal também falando sobre Shadowing 2.0. Shadowing 2.0 é uma evolução, assim, da técnica do Shadowing normal, e é bem interessante, assim, para você praticar fala e tudo mais, imitando ali os nativos. Então tem diversas coisas, ler em voz alta é muito bom, e assim, eu preciso de mais contexto também, né, para te dar um diagnóstico. Eu não sei exatamente qual que é o seu nível de fala, o que você realmente precisa, se tem um padrão ali por trás. Então, assim, a fala, a trava na fala, a pronúncia, etc., é muito um processo investigativo, sabe? Então, envolve você ter conforto no que você está falando, envolve você já ter criado repertório naquilo, ou seja, você já repetiu aquelas palavras, você já disse aquelas palavras, escreveu, leu em voz alta e tudo mais. Isso vai gradualmente aumentando, melhorando sua pronúncia. E também tem outro ponto que é eu não sei o seu ponto zero, né? Então, por exemplo, como que eu vou saber se você começou hoje e aí ou sei lá, começou 2 semanas atrás e você está querendo melhorar a sua pronúncia? Tipo, não dá para fazer uma evolução tão grande em tão pouco tempo, né? Então, assim, e já fica de dica aí, pessoal, para quem for me enviar pergunta aqui no comentário, inclusive faça isso, enviem suas maiores dúvidas aqui nos comentários desse vídeo para eu responder no vídeo da semana que vem. Então, assim, preciso de mais informações, basicamente, assim, para entender. Então, assim, não economizem nos detalhes, no sentido de assim, meu nível eu acho que é esse, eu estudo tem quanto tempo, etc. Já tentei fazer isso, isso e isso, que aí eu consigo ajudar vocês melhor, beleza? Aí o Simões perguntou, como eu estudo de forma autodidata? Esses são meus questionamentos e vejo que muitas pessoas têm as mesmas dificuldades. Qual a melhor maneira de expandir vocabulário sem esquecer as palavras depois? Fazendo esse estudo ativo, né? O estudo ativo ele já cumpre com essa parte. Se você está esquecendo, mesmo com o estudo ativo, provavelmente tem alguma fricção ali, alguma dissonância entre o seu estudo ativo e o passivo, porque ele precisa estar diretamente relacionado. Então, assim, digamos que você está escutando um podcast,
certo? Aí você usa a IA para extrair vocabulário do podcast que você assistiu, que o conhecimento ainda está fresco, aí você lê em voz alta, escreve à mão, etc., assim, consolidando o vocabulário. Também tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, tá? É melhor focar em entender tudo antes de falar claro, ou começar a falar mesmo com erro. Não, 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 não. A gente primeiro busca a compreensão e só depois a fala. Esse é um erro gigantesco que eu vejo aqui na internet. Ah, fale inglês desde o dia 1, comece falando inglês. Isso aí não acontece assim, pessoal. O cérebro não é pura e simplesmente assim. Seria o equivalente a eu argumentar assim, então, para você andar de bicicleta, você não precisa usar rodinhas, você pode só começar a andar, tombar 1 milhão de vezes até eventualmente você conseguir andar. Não, a gente precisa das rodinhas. E o que são as rodinhas nesse caso? A sua compreensão, a sua capacidade de escutar e entender o que você escuta e de ler e entender o que você lê. Então a gente precisa disso primeiro, o cérebro precisa disso. Ainda por conta da energia cognitiva, o seu cérebro está desprendendo energia tanto para compreender quanto para falar. Então se você está fazendo os dois processos ao mesmo tempo, você está pedindo demais do seu cérebro. Então primeiro garanta que você consegue compreender nativos, só depois você se preocupa com a fala. Afinal, como que você espera sustentar uma conversa com um nativo se você não entende? Vamos imaginar esse cenário. Digamos que você fala inglês super bem, mas você não entende nada. Como que você vai manter uma conversa se você não entende? E como que você acha que o seu cérebro vai ser capaz de reproduzir aqueles sons se você não escutou eles antes? Se você não viu a forma deles antes? Então, assim, foca na compreensão primeiro, antes de tudo, tá bom? Como melhorar a pronúncia sem criar vícios difíceis de corrigir depois? Vixe, cara, esse daí... Na verdade, seguindo o que eu falei agora, é isso, né? Porque se você não pratica fala e você está focado na compreensão, você está enviando para o seu cérebro o conhecimento da fonte, né? Da forma correta de se falar. Então, como você não passou tempo tomando tombos ali, né? Tentando falar da forma que você acha que é o correto, então você não sujou a sua pronúncia. Então vai ficar ainda mais fácil de você falar no futuro, depois que você adquire a compreensão. Pessoal, assim, de verdade, cara, eu sei que há uma ansiedade. Eu não estou respondendo isso específico para você, tá, El? Tem outras pessoas que têm uma certa ansiedade, e é esse que é o ponto, assim. Eu sei que há uma ansiedade de falar, eu quero falar inglês, eu quero falar XYZ, mas a gente precisa entender que há etapas. Então, através disso, através de você compreender primeiro, isso sim vai te trazer essa facilidade que você quer, tá? Vale mais a pena estudar todos os dias por pouco tempo ou fazer sessões mais longas algumas vezes por semana? Excelente pergunta, cara. Excelente pergunta. Assim, eu diria que é um pouco dos dois, tá? Eu não consigo imaginar um cenário onde você não ter contato com o inglês todos os dias faz sentido, sabe? Tipo assim, você necessariamente precisa ter contato com o inglês todos os dias. Porque qual que é a ideia? Independente do tempo. E idealmente, quanto mais tempo, melhor, e você fazer essa transição para cada vez mais tempo. Nós temos duas vidas. Sua vida em português, sua vida em inglês. A ideia é fazer com que você viva menos em português e mais em inglês. Então, o que tem que estar na sua cabeça, e aí entra na parte da compreensão também, não é exatamente o quão rápido eu vou aprender, mas é o quão rápido eu faço essa transição, onde eu vivo menos em português e mais em inglês. Isso por si só, cara, vai te trazer muitos resultados e vai resolver muita coisa, tá? Aqui o André Cordeiro, grande inscrito do canal. Valeu, meu irmão, pela pergunta. O meu problema é muito relativo, está relacionado a encontrar pessoas que possam conversar comigo. Aí outro inscrito aqui do canal comentou, tem Tandem, HelloTalk, Discord, e aí ele comentou, eu sei disso, por isso que eu disse que é relativo. Então, essa questão é difícil mesmo, cara. E assim, de verdade, eu tanto sou... É que assim, pessoal, eu sou muito desapegado da fala. Eu não me importo tanto em falar. E paradoxalmente, é isso que me faz falar bem nos idiomas. Porque como eu não me preocupo, eu não tenho aquela ansiedade, aquele estresse, aquela coisa. Então sai mais fluido, sai mais natural. E isso acaba proporcionando essa performance melhor no que diz respeito à pronúncia e à fala. E aí, assim, eu sou um cara mais introvertido, sou um cara mais reservado na minha, entendeu? Então, assim, Tandem, HelloTalk, Discord, não exatamente foram produtivos para mim, porque eu não conseguia engajar na conversa, era um negócio meio artificial, às vezes tinham pessoas esquisitas, que é algo que ninguém fala também, então assim, tem como? Tem. Mas eu tentaria fazer essa transição de vida, que ela por si só vai trazer essas pessoas ao redor, né? Então assim, pensa muito em ambiente.
Como que você consegue se rodear de pessoas que falam inglês, seja nativas ou não, e gradualmente ir fazendo isso, sabe? Não necessariamente você precisa ir pro Discord ou algo do gênero, ficar falando com estranhos. Tenta fazer amizade mesmo, sabe? Eu acho que outra pessoa falou isso. Enfim, é isso aí. Tentar circundar a si mesmo em um ambiente onde pessoas falam inglês. Beleza? Nós temos outra aqui, Henrique. Rapaz, acho que minha dificuldade é o excesso de informação sobre a língua que a pessoa está aprendendo. Por exemplo, o inglês, cara, comecei ali a usar a IA, vendo vídeo, anotando frases que vai usar, etc. Muito bom. Então vamos supor que ele usa Instagram e só passa vídeos, fotos, stories relacionados em inglês e a pessoa começa a se expor a esses conteúdos que criadores fazem no mesmo ramo de aprenda isso, use isso, em vez disso, fale... Ah, ok. Perfeito, entendi. E muita gente, quando não usa ou não lembra disso, começa a se culpar, falando que aprender a língua não é para ela, perda de tempo e não consegue fazer nada. Então, para resumir, um excesso de informação. Perfeito, Henrique. Eu sou extremamente crítico a esse tipo de vídeo. Ah, esqueci de acender. Nada a ver, aleatório, desculpa, mas eu tinha esquecido de acender a luzinha. Enfim, eu sou extremamente crítico a esse tipo de vídeo por conta justamente disso, assim. Então acaba sendo um excesso de informação, acaba sendo uma coisa assim que não é útil, não é prática do dia a dia. Então assim, cara, velho, eu não vou citar nomes, mas assim, tem muito criador de conteúdo de inglês e idiomas assim, que é tipo assim, como falar que tá chovendo? Tá chovendo, hein? It's raining. E como falar não tá chovendo? It is not raining. Ai, cara, eu tenho um ranço tão grande desse tipo de conteúdo, porque assim, eu não acho exatamente produtivo, sabe? A jornada de aprendizagem de idiomas não é sobre essas palavras isoladas. Elas estão em contexto, beleza, mas ainda não é o contexto da minha vida, não é, mas pode estar chovendo aí, não sei o que, tá, beleza, mas assim, o estudo, a vida, ela é orgânica, ela é imprevisível, assim, não tem como a gente, sabe, ficar nessas coisas e ficar sempre buscando falar do jeito certo. Outra coisa também, a gente cai no mesmo erro que eu acabei de falar. A pessoa tá tentando, ela vê esse tipo de vídeo, achando que ela tem que usar essas palavras, não fale thank you, fale my pleasure, não fale isso, não faça isso. Isso é uma espécie de mecanismo das neurociências de gerar ansiedade, de gerar curiosidade, de gerar estresse, de tipo assim, putz, então eu tô falando errado, eu tenho que falar certo, como que eu falo certo? Então a pessoa, ela entra num looping de obsessão, de tentar otimizar o inglês dela, e no final das contas ela acaba não aprendendo nada, sabe? Acaba sendo mais contraproducente do que sendo algo que realmente vai ajudar a pessoa. Mas aqui eu tô dando a informação para ajudar a pessoa. Não é assim, cara. A jornada de aprendizado de idiomas é longa, é orgânica, é subjetiva, é imprevisível. Cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem um modus operandi ali, sabe, necessidades específicas, objetivos específicos. Então, assim, tem que filtrar muito, cara. É por isso que o sistema que eu passo aqui para vocês, aproveitar que essa é a última pergunta do vídeo de hoje, cara, o sistema que eu passo aqui para vocês é muito simples, na verdade. Assim, eu vejo muitos inscritos aqui e comentários e tudo, às vezes meio que inventando moda, sabe? Cara, o sistema é simples. Você se expõe ao idioma usando coisas que você gosta. A partir dessas coisas que você gosta, vídeo, podcast, rádio, áudio, livro, etc., você extrai usando o Gemini ou alguma IA que seja tão decente quanto o Gemini para extrair frases dentro daquele contexto. Depois que você escreve à mão, lê em voz alta essas frases e palavras, quais que são as chances de você aumentar a sua compreensão aqui nesses conteúdos que você gosta? Com certeza vai aumentar. Conforme aumenta, você vai aumentando a sua compreensão, você vai conseguir compreender cada vez mais e consumir cada vez mais conteúdos. Então a gente vai fazendo aquela curva de 1 hora, 2 horas, a 3 horas, a 4 horas, a 5 horas, a 6 horas de inglês por dia. E isso sim vai criar uma afinidade, sabe, sua com o idioma. E depois falar vai ser muito mais fácil. Então esse é um processo muito simples, dividido em 3 etapas. Exposição é triangular, tá? Então primeiro a gente tem que se expor ao idioma, tá aqui no meio, no primeiro eixo aqui. Exposição ao idioma. Depois a gente extrai o vocabulário com inteligência artificial e depois, por fim, a gente consolida esse vocabulário escrevendo à mão, lendo em voz alta. Aí a gente se expõe ao idioma, extrai, consolida, expõe, extrai, consolida, expõe, extrai, consolida. E essa forma triangular de aprender, se expor ao idioma, com certeza vai ser muito mais rápido, muito mais simples, sem ficar criando coisas, sabe, é direto ao ponto.
sabe? Vai resolver o seu problema direto ao ponto. Beleza? Então, eu acho que é Henrique o seu nome, né? Deixa eu ver aqui. Então, no mais é isso, Henrique. Obrigado pela sua pergunta. E no mais é isso, pessoal. Convido vocês a participar do LabPass, a nossa comunidade com quase 200 alunos agora aprendendo idiomas em mais de 10 países. Então nós temos a galera lá estudando francês, mandarim, japonês, italiano, espanhol, inglês, alemão, russo. Tem toda uma galera aprendendo diversos idiomas, vivendo esse polyglot lifestyle, beleza? E lá tem tudo isso que vocês estão vendo aqui e muito mais naturalmente. Todo esse sistema que eu detalhei para vocês, ele está lá muito mais detalhado, com passo a passo, videoaula, é treinamento, tá? Não é videoaula de inglês, você não vai aprender, você não vai me ver um vídeo falando assim, esse é o verbo tal, essa é uma lista de palavras tal, não é isso, eu ensino vocês a aprender. É um outro raciocínio, é uma outra coisa, é mais nas linhas de mentoria do que nas linhas de aula, tá bom? E no mais é isso, vejo vocês no próximo vídeo, fechou? Até mais.